Olá, Sexplorers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Sexplore. Hoje eu tô com uma convidada muito especial pra mim, desde sempre, desde o momento que eu nasci nesse mundo, que é a Fernanda. A Fer é minha prima, pra quem não sabe também, e é uma gineco-obstetra maravilhosa. E eu convidei a Fer hoje pra estar tirando as nossas dúvidas íntimas. Sabe aquelas perguntas que vocês sempre quiseram fazer pra gineco de vocês e sempre fica aquele estigma, aquele medo de perguntar, né? Então hoje, né, Fer, esse é o espaço que a gente tá fornecendo pra vocês com esse episódio. Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. Acho muito importante a gente conversar sobre dúvidas que às vezes ficam na cabeça da gente, que a gente leva para casa, e é o que eu sempre digo para as pacientes: não existe dúvida boba. Se passou pela cabeça, é importante e tem que ser solucionado, tem que ser resolvida essa dúvida. Se a gineco não souber, se eu não souber, eu vou pesquisar e a gente vai achar essa solução juntas. Mas é importante sempre perguntar, senão às vezes aquilo que a gente não pergunta é justamente aquilo que a gente leva pra casa na cabeça, né? E que nos assombra depois. Então hoje a gente vai ter esse espaço aqui com a Fer pra estar tirando essas dúvidas com a gente. Mas antes da gente começar, deixa eu te pedir aqui, Fer, pra te se apresentar um pouco pra nós, né? Então quem ainda não conhece teu trabalho, quem é a Fernanda? Então, meu nome é Fernanda Castilhos Bossi, eu sou gineco-obstetra e eu trabalho com a parte de ginecologia geral, obstetrícia e atualmente mais voltada para a parte de cirurgia ginecológica. Então, a primeira pergunta que a gente tem separada aqui pra Fer é sobre odor vaginal. É normal ter odor íntimo? O que fazer? Quando é normal e quando que pode ser um problema? Perfeito. Essa é uma dúvida bem frequente e um pouco de odor é normal. A vagina, ela tem uma microbiota. O que é isso? Vários bichinhos, fungos, bactérias, protozoários que moram na região da vagina e que tem que estar interagindo de uma forma equilibrada para manter um pH e uma saúde íntima adequada. Então, um pouco de odor, a vagina sempre vai produzir. É o que eu digo, a vagina nunca vai ter cheiro de perfume, né? Então, um pouco de cheiro é normal, mas aquele cheiro que é diferente do teu normal, aquele cheiro que toma banho, quando sai do banho ainda tá com o cheiro, então esse tipo de cheiro associado a um corrimento, algo diferente, não é normal, merece ser examinado e muitas vezes analisada a secreção vaginal em laboratório, cultura, exames para avaliar se isso é uma secreção normal ou não. Muitas vezes tratar em excesso uma secreção que é normal, uma flora vaginal que é saudável, gera um efeito contrário. Então, às vezes a gente quer melhorar muito o cheiro, o odor da vagina e acaba bagunçando a flora. Então, muitas vezes perfumes, sabonetes com muito cheiro irritam a mucosa da vagina e fazem com que essa vagina produza mais odor desagradável. Então, é importante a gente também aceitar o nosso cheiro e não ficar lutando contra ele o tempo inteiro, que isso seja um equilíbrio assim mesmo. E na dúvida é sempre importante procurar ajuda. Nossa, muito importante isso que tu falou, sabe, Fer? Porque o que a gente mais vê hoje em dia, inclusive, outro dia tava rolando o feed do Instagram e eu vi diversos anúncios, até de clareadores íntimos. Mas qual que é a tua opinião sobre o assunto, assim, em relação a perfumes, desodorantes? Eu acho que existem formas, com certeza existem procedimentos que são, né, mais indicados e menos, mas qual que é a tua opinião sobre isso? Porque tá muito disseminado isso, né, de desodorante, perfume pra gente, como se a gente tivesse que estar com cheiro de rosa o tempo inteiro, né? A minha opinião com relação aos desodorantes e perfumes é que isso realmente bagunça a flora. Então, gera um desequilíbrio, gera uma piora, é como se a flora vaginal entendesse que ela foi agredida, que tem algo querendo modificar e que ela produza, às vezes, o efeito contrário. Então, algumas bactérias se desenvolvem na tentativa de defender a vagina contra algum agressor. Então, a ideia é realmente não mexer nessa flora.
Com relação aos clareadores, daí é um assunto diferente, porque isso tem a ver com a estética íntima. E isso é algo, um tabu muito grande, assim, por que se preocupar com a estética? É legal, não é legal? Qual impacto isso traz? E já tem estudos mostrando que mulheres que se sentem confortáveis com a aparência da sua vulva têm mais prazer. Então, não tem a ver com o outro, com entregar prazer pro outro. Tem a ver com se sentir confortável com a aparência. E muitas vezes a coloração mais escura, que mudou com o passar do tempo, então tem uma coloração que vai ser da pessoa. Mas algo assim, minha vulva não era dessa cor, ela se tornou dessa cor. Então tem vários tratamentos, laser, peeling, clareadores que podem ser utilizados e que vão ter um benefício real para essa mulher. Mas daí é algo assim, é um tratamento que é feito e depois essa mulher volta para a rotina dela. Os desodorantes eu vejo muita gente usando de forma contínua, o tempo inteiro. Isso realmente gera uma agressão que pode ser prejudicial. Entendi. Perfeito. E existem marcas, assim, que eu acho que é importante também tu ter esse direcionamento, né, com a tua gineco, porque é uma coisa tu ir fazer esses procedimentos com alguém que é especialista no assunto. Mas eu vejo que, não sei qual que é a regulamentação, assim, pra te saber que aquele produto é confiável, tem alguma forma? Na verdade, o ideal é procurar produtos que tenham um pH semelhante ao pH vaginal. E isso é um pH neutro. Muitas vezes a gente vê produtos voltados para a saúde íntima que tem um pH completamente diferente do pH vaginal. Então, eu pessoalmente gosto muito de sabonetes neutros, esses até de nenê, sabe? Tem os da Granado, de camomila, que são sabonetes neutros. E para a região íntima é legal o sabonete líquido, porque os sabonetes de barra, querendo ou não, tu passa no corpo, às vezes tu passa ali, então é um sabonete que fica com uma textura diferente, um pH diferente também, com uma microbiota diferente, então o sabonete líquido ele acaba sendo um pouco mais seguro para isso. E o sabonete de corpo também normalmente tem cheiro, né? Tem mais químicas ali, né? Agride um pouco mais. Perfeito. E qual que é a tua opinião, Fer, sobre o óleo de coco? Como uma forma, talvez, né, que a gente vê muito nas redes sociais também, pelo menos, a gente vive naquela bolha, né? Pra mim aparece muito, então, né? Não é pra todo mundo que aparece, mas pra mim tá aparecendo muito a questão do óleo de coco. Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? O óleo de coco, ele é natural, ele é hipoalergênico e ele ajuda na hidratação. Tudo em excesso faz mal, né? Então, se a vagina for lavada com óleo de coco, isso realmente pode bagunçar o pH igual qualquer outra coisa, mas igual qualquer outro produto. Mas se ela é utilizada mais na região externa ou até como um lubrificante, então isso pode ser positivo, tanto no intuito de proteger a mucosa, proteger a pele, hidratar e às vezes ajudar até a manter um equilíbrio, prevenindo contra cândida, infecções. Então, o óleo de coco é um produto bem legal. Não, tu sabe que eu comecei a usar o óleo de coco fazem alguns anos, assim. E desde então, eu não tive mais casos de candidíase. E é uma coisa que normalmente acontecia, especialmente pra mim, era a questão assim de usei antibiótico. Mexeu totalmente ali no meu organismo, me dava candidíase. Agora parece que realmente mudou com esse hábito, sabe? Interessante, né? Muito bom, muito bom. E acho que cada vez vai sair mais estudos assim sobre óleo de coco, então é algo que ajuda. E mais neutro, assim. É uma alternativa daqueles perfumes agressivos que a gente usa, né? Tipo, de botar aquele desodorante que vai estar alterando totalmente o pH da tua região íntima, né? Por que não usar algo que vai estar cuidando dela, nutrindo ela, né? Uma baita dica. Próxima pergunta que a gente tem separado aqui pra Fer é uma que é bem comum, inclusive, e tu deve escutar muito no consultório. É normal sentir dor na relação sexual? Quando não? Vamos falar sobre isso. Excelente pergunta. Nunca é normal dor na relação sexual.
Ah, doutora, mas é só de vez em quando. Não, não é normal. Ah, mas é só no fundo da vagina. Não é normal. Ah, mas é só na posição tal. Não é normal. Nunca é normal. O nosso cérebro, ele grava o que nos causa dor e isso fica uma associação negativa. Então, por mais que a mulher tenha prazer na relação, se ela sente dor, a próxima relação sexual dela, uma parte do cérebro que vai gravar isso e vai até inibir ela de ter a próxima relação. Então, daí vem a dor de cabeça, vem a dor de barriga. Então, é um mecanismo de defesa protegendo a mulher de sentir aquela dor. Então, isso é algo que tem que ser investigado, que tem que ser melhorado. Então, resumindo, não é pra gente normalizar a dor de forma alguma, né, Fer? Isso aí. E eu atendo muitas mulheres que, infelizmente, estão sentindo dor há muito tempo. E muitas vezes, não, mas é normal. Pós-parto é normal. E eu já ouvi na minha família que depois que nasce um neném é bem normal ter dor. Não, gente, não. Tem diversas situações que podem interferir na libido, na dor, no desconforto. E quando uma mulher me traz, por exemplo, que diminuiu a libido, mas ela tem dor, pra gente tratar a libido, primeiro a gente tem que tratar a dor. Porque se essa mulher tiver dor, não tem como ela ter libido. Porque ela vai se proteger de sentir aquela dor. Então sempre tem que ser investigado causas de dor, contraturas musculares, endometriose, traumas no períneo. Então isso tem que ser avaliado, investigado e tratado de uma forma adequada. Não, e realmente, né, a gente não para pra pensar sobre isso, mas a gente é condicionado, que nem qualquer ser humano, qualquer mamífero que a gente tem contato, cachorro. Se vocês têm cachorro ou animaizinhos em casa, a gente condiciona o comportamento daquele bichinho também com as recompensas e com as punições, né? Se ele faz xixi no lugar errado, daqui a pouco eu repreendo ele, acaba que isso pode também, dependendo da forma como eu faço, pode causar um transtorno ali pra ele, mas ele vai entender que não é pra fazer. Então ele acaba assumindo, mudando o comportamento dele por conta dessas respostas, né? Tanto dessa questão positiva de receber um carinho ou um petisco, ou também de receber uma repreensão, né? Então eu vejo que a gente também molda os nossos comportamentos assim com questões físicas, né? Se há uma questão que é dolorosa, como é que tu vai querer sentir desejo, né? Como é que tu vai querer sentir desejo se teu corpo não tá se sentindo confortável naquele momento? Então é extremamente importante que se tu busque ajuda, se tu se identificou com esse relato aqui, né? Próxima pergunta. É normal sentir cólica, Fer? Quando e até que intensidade que é normal, né? Acho que essa é uma dúvida bem comum. Depende. Depende de vários fatores. Da intensidade da cólica, do quanto isso está te prejudicando no dia a dia. Então, a cólica, ela pode ser, em alguns graus, incapacitante. Então, o quanto essa mulher, essa menina, tá deixando de ir na educação física, deixando de ir pro trabalho, o quanto essa dor tá incapacitando, quanto remédio essa mulher tá tomando pra dor, o quanto a cólica é normal ou não é normal, tem a ver com o quanto isso afeta a qualidade de vida daquela mulher, o quanto ela deixa de viver associado àquela cólica. Então, uma cólica que está prejudicando a qualidade de vida, ela tem que ser investigada. Às vezes a gente não vai descobrir exatamente a causa da cólica, mas ela tem que ser tratada de alguma forma para que isso não impacte no dia a dia e na qualidade de vida dessa mulher. Perfeito. Tem uma outra pergunta que se relaciona com essa também, que é normal sentir cólica também fora do período menstrual? Dependendo do tipo de cólica, pode ser normal também. Tem mulheres que sentem, por exemplo, ovulação. Então, tem mulheres que às vezes sentem no meio do ciclo, que a gente chama de a dor do meio, que é uma dor que vem bem no meio do ciclo, entre uma menstruação e outra, às vezes mais de um lado, às vezes mais de outro. E se essa mulher associa com esse período todos os meses parecido, pode ser uma cólica normal, né? Pode ser uma cólica de ovulação. E pode ser que não seja uma cólica normal, pode ser que seja uma endometriose, um cisto, diversas outras causas que necessitem de algum tratamento. Por isso que é importante conferir, né? Se tá com dúvida, confira com a sua gineco.
né? Resumindo, importante, gente. Nossa saúde íntima molda a qualidade da nossa vida, né? Então é muito importante ter a Feira aqui falando com a gente sobre isso, porque são dúvidas que às vezes nos assombram uma vida inteira e a gente não tem espaço pra falar abertamente sobre isso. A gente fica com aquele estigma, com aquele tabu, às vezes até se sentindo defeituosa, errada, carregando essa dor, carregando essa culpa, às vezes, né? Me lembrei da situação ali do cheiro, do odor. Às vezes eu fico carregando esse estigma, essa vergonha a minha vida inteira e nunca abri esse assunto com ninguém, nunca compartilhei, né? Então eu acho muito importante esse espaço, assim, só pra agradecer de novo pelo teu tempo, porque acho que é libertador mesmo, assim, a gente poder ter essas dúvidas esclarecidas, né? Obrigada pelo convite, eu acho super importante também poder falar sobre isso e levar informação e principalmente abrir um espaço em que as mulheres não sintam vergonha de solucionar as suas dúvidas, né? E que a consulta com o ginecologista tem que ser esse espaço seguro para também solucionar essas dúvidas. É um espaço de conhecimento, de segurança e livre de julgamentos. Então, o papel da ginecologista não é julgar, é acolher e conseguir direcionar essas dúvidas para o melhor caminho. Isso é muito importante também, né, Fê? Porque eu acho que tem muitas mulheres que acabam talvez não se sentindo tão confortáveis. O que tu diria para essas mulheres? Essa é uma pergunta minha aqui, né? O que tu diria para essas mulheres que não se sentem tão confortáveis para abrir essas dúvidas com a gineco ou o gineco delas? Não sei. Eu te peguei de surpresa aqui, né? A pessoa, o que tu diria? Não, porque não é pra ser, né? Não é pra ser algo pesado. Mas o que eu vejo dois lados, assim. Eu vejo um lado que é um tabu, às vezes, da paciente e que isso tem que ser tratado de forma individual, no sentido de não precisamos ter vergonha de ter dúvidas e de solucionar as dúvidas. Então, muitas pacientes começam a pergunta dizendo assim: eu sei que vai parecer bobo, mas... E eu sempre digo, não, nunca parece bobo. Essa dúvida que vocês estão sentindo agora, ou que vocês já tiveram em algum momento da vida, talvez seja a mesma dúvida da amiga de vocês, da vizinha, da colega. Então, todas nós passamos por situações semelhantes e às vezes carregamos essa culpa e essa vergonha sozinhas, como se isso estivesse acontecendo só com a gente. Então, poder falar sobre, ou com a gineco, ou com as amigas, mas ter um lugar de fala, né? Poder esclarecer isso. E querendo ou não, a gente sabe que tem muita informação legal na internet hoje em dia, mas também tem muita informação errada. Então, que a gente busque fontes confiáveis de conhecimento e que o ginecologista possa ser um desses lugares. Um lugar seguro, um lugar acolhedor, e principalmente com tempo de olhar no olho, de conversar, de solucionar essas dúvidas, porque são situações muito delicadas em que a mulher fica muito vulnerável. Então, acho que é muito importante isso, assim. Acho que é uma parte da paciente poder se abrir e perguntar, e uma parte também do profissional ter esse tempo e ter essa disponibilidade emocional de olhar para essa pessoa que está na frente, não só como um órgão, mas como uma pessoa, como um ser humano, uma mulher, uma mãe, uma amiga, uma namorada. Então, alguém que tem uma vida além do seu órgão genital, né? Muito importante isso que tu tá falando, Fê. Porque é libertador, assim, é isso que a gente merece, né? E infelizmente, eu acho que é uma abordagem que ainda não é tão comum da gente ver, né? Existem ainda, talvez, profissionais que tenham essa visão, realmente, de olhar para a pessoa como um órgão. Mas daí também fica o convite para te procurar um profissional que tu se identifique, também que tu consiga se sentir confortável o suficiente para abrir essas dúvidas, porque acho que isso é o mínimo, né? É o que tu merece. É o que tu merece. Eu vejo, assim, atendo vários pacientes da FER, todos os feedbacks que eu tenho, assim, são maravilhosos em relação ao trabalho dela, mas justamente pelo tempo que ela
que ela fornece para essas pessoas, esse olhar. Então, tu merece isso também. Se tu não tá recebendo isso, daqui a pouco vale a pena também procurar outros espaços que tu possa se sentir acolhida. E eu digo mesmo da Bru, é um olhar diferenciado, né, Bru? De não olhar só pra sexualidade, porque que nem tu sempre traz, a sexualidade, ela é multifatorial. Então, o teu trabalho é muito importante, muito importante. E o teu olhar também. Muito obrigada. E com isso, vamos para nossa próxima pergunta. Essa perguntinha aqui, também muito importante. É necessário fazer ducha íntima? Quando ou não? Perfeito. A ducha íntima, ela é prejudicial para a saúde da vagina. Que nem eu trouxe anteriormente, nós temos uma microbiota, organismos que moram dentro da vagina e que fazem parte da flora vaginal. Quando a gente faz a ducha, a gente favorece o crescimento de algumas bactérias ao invés de outras. Isso pode gerar um desequilíbrio da flora e favorecer infecções, inclusive infecções que geram mau cheiro. Então, uma das principais causas, por exemplo, de vaginose, que é uma infecção que dá mau cheiro, é duchas vaginais. Então, duchas vaginais causam vaginose, causam infecção, porque é como se a vagina quisesse reequilibrar o pH e acaba produzindo essa bactéria em excesso. E então, ducha não precisa. A vagina, ela é autolimpante, ela está constantemente produzindo secreção e colocando para fora. Então, outra dúvida bem comum, se é normal ter sempre corrimento, sempre secreção. Em algum ponto, sim, porque a vagina, ela é autolimpante, não precisa jogar líquido lá dentro, sabonete, ou seja lá o que for, para limpar a vagina. Então, isso inclusive pode ser bem prejudicial. Uhum. E qual que é a tua recomendação, assim, Fer, então, pra gente fazer uma higiene correta? Vamos até pegar a vulvinha aqui pra gente demonstrar. Só as cores são diferentes. Chegamos com a nossa vulvinha. Perfeito. Então, a higiene, que nem eu falei anteriormente, eu gosto bastante de sabonete líquido, neutro, com pH neutro. Lavar a região externa, muito importante lavar entre os grandes lábios, os pequenos lábios. Importante lavar a região perianal, perto do ânus. O capuz do clitóris também é importante lavar. Tem mulheres que às vezes acumulam um pouquinho de secreção perto do clitóris. Na entrada também é importante lavar. Tudo que vem do canal da vagina pra dentro não deve ser lavado. Então, botar dedo, botar ducha, tirar a secreção de dentro, isso não deve ser feito. Mas essa higiene externa, ela é super importante. Perfeito. Fica a dica, então, demonstrada aqui pra vocês. Não precisa botar nada dentro da vagina pra que a gente tenha uma higiene correta. Ótimo. E acho que isso também é muito esclarecedor, né? Porque é um assunto que é um estigma. Se a gente não tem essa informação, a gente já se sente errado. É impressionante o número de mulheres que ainda fazem ducha. Muitas mulheres ainda fazem. E são justamente essas mulheres que acabam desenvolvendo infecções de repetição. Então, e quanto mais infecções de repetição, mais elas sentem necessidade de lavar. Então, vamos tentar restabelecer esse pH e não realizar duchas íntimas. Próxima perguntinha aqui pra Fer é sobre lubrificante. Então, posso usar lubrificante durante toda a relação? Quando que é saudável usar o lubrificante? E quando que não é recomendado? Se tem algum caso que não é recomendado também. Perfeito. O uso de lubrificantes, ele é recomendado e ele ajuda muitas mulheres a não sentirem dor, a não sentirem desconforto. A primeira pergunta que eu faço é se essa mulher está tendo tempo de estimular a própria lubrificação, a lubrificação natural. A gente sabe que a mulher demora cerca de 10 a 15 minutos para iniciar o processo de lubrificação. Então, se é uma relação sexual muito rápida, essa mulher não vai ter lubrificação no início da relação. E isso não é porque é um problema da mulher, isso é porque não foi dado o tempo necessário para que ela atinja a lubrificação.
Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é essa: se tá tendo preliminares, se tá tendo tempo bom de relação, tempo de qualidade, porque muitas vezes a mulher vai ter uma lubrificação adequada sozinha, só não foi dado esse tempo. Caso essa mulher esteja com uma diminuição da lubrificação, ou ela deseje ter mais lubrificação do que a lubrificação natural, os lubrificantes devem ser usados e abusados em todas as situações. Quando que a gente tem que ter alguns cuidados? Por exemplo, óleo de coco, se ele é utilizado como lubrificante, e ele é um ótimo lubrificante, mas se ele é utilizado junto com um preservativo de látex, ele pode furar o preservativo. Então, se essa mulher está contando com o preservativo como um método contraceptivo ou como um método de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, ela pode estar exposta caso esse preservativo fure. Então, esse é um cuidado que tem que ter com o óleo de coco. Alguns tipos de lubrificante podem interferir na função dos espermatozoides. Então, para mulheres que estão tentando engravidar, também é necessário ter algum cuidado com relação ao tipo de lubrificante. Mas, de um modo geral, ele deve ser utilizado. E ajuda muito. Tem diversas causas de ressecamento vaginal, pós-parto, uso contínuo de anticoncepcional, menopausa. Então, tem mulheres que mesmo tendo prazer vão ter menos lubrificação. E daí é super necessário a gente iniciar, e o lubrificante faz parte desse tratamento. Não, achei ótimo isso que tu falou também, Fer, do tempo, né? Que é importante também ser um aliado, né? Mas não ser uma forma de passar por cima da tua excitação, né? Que é o que tu falou ali. Acho muito importante. Porque a gente tem esse tempo que deve ser respeitado, né? Às vezes a gente eu até tava vendo um conteúdo sobre isso, assim, recentemente, de uma sexóloga, que ela falava sobre isso, que é importante que a gente deixe o nosso parceiro, a nossa parceira, tentar também nos excitar, mas sem apressar o nosso tempo de excitação. Às vezes a gente já barra, né? Qualquer tentativa de, não, eu tô com dor de cabeça. Tá, e talvez se eu deixar a porta aberta de me faça querer. O que pode me fazer querer agora, né? De tu se permitir explorar isso e usar o lubrificante como uma forma de aumentar o teu prazer, né? Porque isso também já tem pesquisas, né, que indicam que a gente pode sentir muito mais prazer com o uso do lubrificante, né, por conta até de trazer uma sensação de mais deslizar também, né, de facilitar certas sensações de prazer na vulva, mas não ser uma forma de tu anular o teu prazer, de forma alguma. Não, uma forma de intensificar, de tá auxiliando e não tapando o buraco, né? Por favor. Próxima pergunta. É normal ter sangramento depois de uma relação sexual? Não, não é normal. Na maioria das vezes não é normal. Pode ter alguma alteração no colo do útero. Pode ser que essa mulher esteja fazendo alguma fissura no canal vaginal. Alguns casos de exceção a gente pode considerar que é normal. Por exemplo, uma mulher que ela tem alguns vasinhos no colo do útero que já foram avaliados, que já foram esclarecidos que não são nenhuma doença, que não é lesão de HPV, que não é nada associado a isso. E que na relação sexual, dependendo da relação, dependendo do período do mês, às vezes pode romper algum vasinho e ter algum sangramento pós-relação. Mas para eu dizer que isso é normal, esse colo tem que ser avaliado, essa mulher tem que ser passada por um exame preventivo do colo do útero, ecografia. Então isso é algo que também não pode ser normalizado, porque pode ser um sinal do teu corpo que as coisas não estão legais, que tem algo que precisa ser investigado. Ótimo. E tem mais uma perguntinha pra gente responder aqui com a Fer hoje, que é uma pergunta que eu acho que é de muitas pessoas que estão nos escutando ou assistindo, né? Porque a gente tem o áudio e o vídeo. Mas essa perguntinha aqui é polêmica. Existe, afinal, Fer, algum remédio pra aumentar a libido?
Essa é ótima. Toda mulher gostaria que tivesse essa pílula mágica, né? E é o que eu sempre digo, bom se fosse. Se fosse assim, muito problema tava resolvido, era só prescrever medicação e tava tudo certo. Mas a Bru trabalha muito com isso, ela vai saber dizer mais do que eu, que a libido é multifatorial. Então, muitas vezes a gente coloca a culpa no anticoncepcional, a culpa na menopausa, a culpa em alguns fatores e, na verdade, é sempre uma combinação de fatores e não um único fator isolado. Tem estudos, por exemplo, mostrando que a reposição de testosterona para mulheres jovens em idade fértil não interfere em nada da libido. Então, tem estudos mostrando um grupo que utilizou testosterona em gel. O outro grupo utilizou um gel que não tinha nada e o outro grupo não usou nada. Os dois grupos que receberam gel melhoraram da libido da mesma forma. O que isso quer dizer? Placebo, efeito placebo. Não foi a testosterona que melhorou, foi a sensação de que elas estavam usando alguma coisa que ia melhorar a libido. A testosterona, ela só tem benefício em mulheres que entraram na menopausa e tiveram um prejuízo da qualidade de vida sexual naquele momento. Então, mulheres que vinham de uma qualidade de vida sexual ótima, entraram na menopausa e isso mudou. Se eu repor testosterona para essa mulher, provavelmente ela vai ter benefício. Agora, aquela mulher que vem me procurar e que diz, doutora, nunca foi bom, nunca, sempre foi meia boca, adianta eu repor testosterona para essa mulher? Não. Tudo que a gente vive hoje na nossa vida sexual é fruto das experiências anteriores. Então, não adianta agora a gente começar com testosterona sem um tratamento comportamental e achar que essa mulher vai ter uma melhora mágica da libido. Então, tem muitas mulheres usando testosterona, maca peruana, suplementos de diversos tipos. E assim, se isso atua como um efeito placebo e tá ajudando, se é uma medicação segura, tudo bem, mas vamos ter muito cuidado com isso. Porque a testosterona, por exemplo, ela pode ter vários efeitos negativos para a saúde da mulher, sem qualquer benefício. Então, é algo que a gente tem que cuidar muito. E outra pergunta que me fazem muito, sim, doutora, então testosterona não funciona, maca peruna não funciona, o que eu posso fazer que realmente funciona? Porque eu quero melhorar a minha libido. E daí entra muito a terapia sexual. Então, tem estudos mostrando que terapia sexual ajuda a melhorar a libido, até a terapia sexual breve, que é em torno de 4 a 6 sessões, tem um potencial de melhorar até 80% da libido. Então, muitas vezes as mulheres têm resistência a procurar uma terapia sexual, mas é algo que vai trazer um benefício muito legal. Tem pacientes que me procuram, que consultaram com a Bru, que vêm de um acompanhamento com a Bru, e que me dizem assim, doutora, eu nunca tinha tido tanto prazer. Nunca. Mulheres tipo uns 40, 50 anos que dizem nem quando eu era adolescente, nem no início da minha vida sexual. Então, falta muita educação sexual, orientação sexual. São coisas que ninguém nos ensina, que muitas vezes não foram passados pra gente esses ensinamentos. E é autoconhecimento, é educação sexual, é exploração. Então, que também se quebre um pouco desse tabu e que a gente possa falar sobre e procurar ajuda com profissionais capacitados para isso. Então, algumas vezes vai ter alguma medicação que pode fazer efeito, às vezes vai, mas na grande maioria das vezes, não. Ai, que bom te ouvir falar, Fer, muito obrigada pelo reconhecimento também. E o nosso prazer, ele é, eu digo assim, muito mais de 50%, né, mental. Óbvio que o nosso corpo físico também, isso é uma outra questão, né? Tem gente que chega assim, ai, porque eu tô com 0 libido. Como é que tá a tua saúde física? Daí tu vai ver, a pessoa não dorme, a pessoa não come direito, a pessoa não faz atividade física. Não faz atividade física. Então, a gente também precisa ter a consciência de que tudo que é bom pro nosso corpo físico também vai ser bom pro nosso corpo sexual. Então, se eu estiver tratando o meu corpo físico como uma merda mesmo, né? Como aquela coisa, deixa. E, gente, é extremamente importante que a gente se responsabilize por esse cuidado, né? Eu vejo que como mulheres a gente é muito incentivada constantemente a estar olhando pro outro. Especialmente depois da maternidade, né? Assim, antes já é difícil, depois da maternidade se foi. Né? Então, a gente acaba sempre, o outro, e o que estão precisando, será que... Como que eu posso prever a necessidade do outro pra mim já tá sanando aquela necessidade? Vamos pegar um pouco dessa energia
pra botar pra ti, né? Que não tem como a gente cultivar libido num terreno que nunca foi adubado, né? Primeiro vamos adubar aquela terra. E a gente aduba essa terra pensando no básico, assim, como é que eu tô dormindo, tô comendo direito, tô me exercitando, como é que eu tô cuidando do básico da minha saúde? Qual foi a última vez que eu fui na minha gineco? Qual a última vez que eu fiz os exames que eu estou precisando? Sabe, uma vez por ano, pelo menos, gente. A gente tem que estar também cuidando da nossa saúde íntima, que é algo que tá ali presente todos os dias, né? E eu acho que um momentinho, assim, dá pra gente fazer esse ritualzinho, assim, passando o óleozinho de coco, né? Mas pelo menos ter um momento no dia pra te olhar pra tua vulva, pra te olhar pra tua intimidade dessa forma e cuidar, sabe, dela. Eu vejo que pode ser um baita ritual, que é um assunto que a gente falou aqui, inclusive, no nosso primeiro episódio desse podcast. E a plataforma da Sexplore é uma plataforma de educação sexual. E eu fico muito orgulhosa de poder dizer que a Fer está lá dentro da plataforma da Sexplore, com diversos conteúdos já. A gente tem conteúdo sobre menopausa, né, Fer? Dor na relação sexual, métodos contraceptivos, libido durante a gestação. Então tem diversos conteúdos sobre esse universo de uma forma mais aprofundada também, que a gente se aprofunda mais em cada um desses assuntos. E o objetivo de eu ter criado também essa plataforma é conseguir trazer essa educação, essa informação sexual de uma forma leve e acessível. Então, já fica essa dica, tu tem 7 dias para testar a plataforma, antes de tu se comprometer com o plano mensal ou anual que tu escolher que caiba mais para ti. Mas fica essa dica, se tu gostou do trabalho da Fer, tu gostou desse podcast, vai lá conferir, tem aplicativo também na plataforma, né? Então tu já pode baixar o app, já pode ver os conteúdos. Gente, a plataforma tá sensacional, muitas dicas, é o que eu sempre digo para as pacientes, a libido ela não é espontânea, ela tem que ser construída, e essa plataforma ajuda muito para isso, assim, para a gente ter uma fonte de conhecimento adequada, ter estímulo da libido, dicas de como melhorar a libido. Então é algo que daqui a pouco, eu não tenho acesso a uma terapia, então posso ir para a plataforma, isso pode me ajudar de alguma forma. Com certeza, com certeza. Eu vejo no consultório que muitas vezes a terapia ela é um recurso que os pacientes demoram um tempo até procurarem realmente. Então, a plataforma ela é uma fonte super segura, acessível e com um conteúdo muito legal. E que está sendo alimentada constantemente. Então, o tempo inteiro está tendo material e conteúdos novos na plataforma, que isso é muito legal. Verdade. E é um prazer te ter lá, né? Um prazer enorme te ter lá na plataforma da Sexplore. De verdade, agrega muito valor lá. E queria agradecer de novo aqui a Fer pelo tempo, pelas respostas, por esse olhar também que tu traz, sabe? Por mais que tu traga essas informações científicas, né? Baseadas em estudos mesmo, tu também traz muito acolhimento e humanidade na tua fala. Então, queria só te agradecer. Ai, obrigada. De verdade. Tenho certeza que contribuiu com muitas mulheres aqui escutando esse episódio. E acompanhem o trabalho da Fer, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o site da Fer, vou deixar também o Insta dela para vocês acompanharem mais o trabalho dela, tá? E muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço de poder estar falando sobre isso e obrigada pelo teu trabalho, que é muito necessário e que muda a vida de muitas mulheres. Maravilhosa. Não, e fica aqui o convite para te deixar aqui embaixo o teu comentário sobre algum momento desse episódio que te marcou mais, alguma informação que foi mais valorosa para ti durante essa nossa conversa. Não esquece de avaliar esse podcast também, compartilhar com outras mulheres, com amigas, com pessoas que podem aproveitar também desse conteúdo. E mandem aqui dúvidas também, daqui a pouco a gente faz um segundo, né? Então, o que a gente não conseguiu solucionar aqui, daqui a pouco a gente grava um outro, né? Exatamente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo e a gente se encontra no próximo episódio.